Olá a todos, hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre reprodução, filhotes e problemas, tanto na reprodução quanto com filhotes. E por que eu vou fazer esse vídeo? Pela quantidade de questionamento que eu venho recebendo, e qualquer plantel só evolui se o criador procriar. Se não procriar, se não desenvolver neste ponto, o plantel não sobe, não melhora. Seja se o criador vai criar cor, morfologia, não interessa a forma, só desenvolve com o nascimento de filhotes. E o que me motivou a fazer esse vídeo aqui, e talvez ele fique um pouco longo, porque eu sempre tento aglutinar as informações num vídeo só para ficar mais fácil o estudo, e na hora que a pessoa precisa, está tudo ali. Às vezes eu dou uma olhada nos vídeos que tem na mídia social, e tem vários criadores buscando ajudar, fazendo vídeos, passando conhecimento. Isso é muito positivo e continue fazendo. Mas às vezes eu vejo informações sendo passadas dentro do conhecimento que aquele criador tem, que ou falta informação, né? A informação fica um pouco falha, não é completa, ou às vezes eu já vi informações sendo passadas erroneamente. O criador está tentando ajudar, eu sei disso, mas tem vídeo que quem está assistindo tem que saber filtrar um pouco. Tem que filtrar porque tem informação sendo passada aí que é um pouco complicada. E tem criador que conversa comigo e fala: eu assisti o vídeo lá, só que eu não entendi. E na hora que eu vou assistir o vídeo, a informação não está correta. Então, eu vou tentar aqui passar o maior número de informações possíveis dentro dessa linha de reprodução, filhote e problemas, para tentar ajudar não só o criador iniciante, mas também quem cria e às vezes precisa de uma informação ou outra, porque sempre pega uma coisa ou outra, ok? Então, sem mais introduções, vamos aos tópicos. O primeiro tópico aqui é: qual o melhor período para procriação? Há mês certo para reprodução? Eu já vi vídeo, criador falando, o melhor mês é X, Y, Z, tem que criar de mês tal a mês tal. Pessoal, isso não existe com periquito. Não existe mês certo para periquito procriar. Periquito procria o ano inteiro, tá? O ano inteiro periquito cria. Não é igual certos tipos de pássaros, que às vezes existe época do ano de procriação. Tem pássaro que só procria quando começam as chuvas, porque choveu, tem alimento. Se tem alimento, eu posso procriar. Tem pássaro que é assim. Periquito não é assim. Periquito cria os 12 meses do ano. O que vai mudar nisso? Vai mudar se um periquito às vezes está trocando de pena, aí ele fica um pouco mais debilitado. Se um periquito ainda não está apto à procriação, tranquilo, mas outros que você tem no seu plantel já estão procriando. Como que tem periquito procriando e periquito que não está procriando? Não era para nenhum procriar se fosse época. Então, se tem periquito procriando, não existe época. Os meus periquitos, se eu quiser, mesmo fazendo rodízio, tirando um grupo que está procriando, coloco na voadeira, pego outro grupo da voadeira e volto para as gaiolas de procriação, crio o ano inteiro. É rotativo, é produção uma atrás da outra. Então, não existe período melhor do periquito procriar. Logicamente, no nosso país, nós temos várias regiões. Então, do norte ao sul, há climas e temperaturas diferenciadas. Se o criador tiver um criatório adaptado a alta temperatura e adaptado a baixas temperaturas, para os periquitos não sentir essa adversidade climática, cria o ano inteiro. É lógico que se você tiver um criatório numa região muito quente, muito abafada, eles não vão procriar. Aí o criador vai falar assim: não, na época do ano X, Y, Z, não coloca para procriar porque os periquitos sentem muito por causa do calor, sente ali. Mas se o pessoal fizer um criatório que do lado de fora está 40 graus, dentro do criatório está 26, eles vão criar, vai procriar, tá? A mesma coisa no frio. Chega no inverno, em determinadas regiões, tem criador que não coloca o periquito para criar, fica 0, 3, 5 graus. Então, às vezes, não deixa o periquito procriar nesse período, porque se filhote cair do ninho já morre, tem uma série de problemas. Mas se o criatório tiver
condições de manter uma temperatura às vezes acima de 15 graus, os periquitos vão criar. Se bem que quando está muito frio é impressionante. Às vezes eu chego no meu criador, está 5 graus, 8 graus, os periquitos estão tudo dentro da banheira tomando banho. Eu coloco vasilhas grandes para eles tomarem água, entra lá e vai tomar banho. E está 5, 8 graus na época do inverno, é uma coisa louca. Então, tanto calor quanto frio, se o criatório tiver em condições de receber os casais, procria. Então não dá para rotular, porque uma região é muito quente, a outra é muito fria, que melhor época é melhor para procriação. É naquela região. Porque se pegar uma região como a minha, que não existe assim uma alta temperatura ou uma baixa temperatura, que é onde eu estou, os periquitos criam o ano todo. Então como é que comigo é diferente? Mas é por causa da região que eu estou. Então tem que deixar isso muito claro aqui. Periquito cria o ano todo, mas precisa de ter condições climáticas favoráveis e um criatório favorável adaptado àquela região. Beleza? Outra pergunta. Como eu devo estimular meus periquitos? Meu macho está parado, minha fêmea está quieta. Como que eu vou estimular? Tá? Bom, se o seu periquito não estiver doente, e ele pode estar, apesar dele churriar, comer, ele pode estar doente. Parece um periquito normal, mas ele pode ter algum problema. Você só vai saber coletando as fezes, mandando para o laboratório, vindo um laudo e depois você medicar. Só assim caso tenha algum problema. Não existe outra forma. Agora, estímulo. O que estimula os machos a ficarem mais ativos, a produzirem sêmen e as fêmeas a ovular e botar? É a quantidade de periquitos que você tem no criatório e a quantidade de churreios. Churreios é a nomenclatura do som que eles emitem. Então, quanto mais churreios estiver dentro do criador, vai produzir melhor. Então, tem criador que chega aqui, eu já ouvi essa terminologia, Luiz Américo, o seu criatório é uma fábrica de periquito. Não, meu criatório é igual a qualquer outro criatório que tem geralmente a mesma quantidade de periquito que eu tenho. Então, aquele barulho que é feito ali, aquela quantidade de periquito, estimula os machos e as fêmeas que estão em gaiola de reprodução. O criador que tem apenas 10 periquitos, ele tem mais dificuldade com isso, bem mais dificuldade, por causa da quantidade de churreios e o barulho. Às vezes compra periquito de um criatório que tem 300 periquitos, 400, quando leva para outro lugar que só tem 10, muda tudo. Os periquitos vão ficar um tempo quieto, não reproduz da forma que precisa, porque falta isso. Então, o que o criador pode fazer para quem tem pouco para estimular? Colocar som de churreios de periquito. Na internet às vezes você acha esses sons, né, esse barulho de periquito, você coloca. Isso vai estimular os periquitos a reproduzir. E também, para quem quiser uma forma mais em conta, vai num pet shop, compra lá vários periquitos australianos, coloca numa voadeira pequena perto e deixa eles olhar ali e fazer barulho. Isso já vai estimular os outros que estão em gaiola de reprodução, ok? Agora, quanto mais periquitos tiver, mais eles vão reproduzir. Mesmo porque você tem que buscar traduzir dentro do criatório aquilo que existe no habitat natural deles, que é na natureza. Quando você vê um vídeo dos periquitos australianos lá no local nativo deles na Austrália, é uma nuvem de periquito, do tanto que é. Então não é igual você olhar outros psitacídeos que vive só o par, voa só o casal juntos, às vezes 3, 4, mas vive só 2. Periquito é uma nuvem. Então, se você traduzir essa quantidade, vários periquitos dentro do criatório, pode ser periquito australiano, pode ser mestiço, 3/4, periquito padrão exposição. Não estou falando de padrão, estou falando de periquito australiano. Se você tiver isso em quantidade dentro de um criatório, as chances dos seus periquitos reproduzirem é muito maior. Beleza? Devo usar ninho interno ou ninho externo? A minha opinião, o criador tem que usar um ninho que ele acha que é certo. Não precisa ser nem interno nem externo, pode ser uma cabaça, pode ser o que for. Pode ser um pedaço de coco, pode ser ninho de canário belga, pode ser uma caixa de sapato bem dura, um papelão duro, qualquer coisa que o periquito entre dentro.
tá? Ele choca. Não tem isso. Eu vejo que tem criador que usa ninho externo, os criador europeu usa ninho externo. Eu vejo criador usando ninho interno. O que eu faço? Tem criador europeu que usa ninho externo e fica louco para adquirir gaiola de arame, porque lá tudo é cabine. Aí tem criador aqui no Brasil que fica louco para arrumar cabine para criar os periquitos igual os criador europeu. E criador europeu louco para arrumar gaiola de arame para criar igual os brasileiros. Eu não entendo isso. Parece que sempre a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Já percebeu isso? Não importe com isso. O periquito choca em qualquer lugar. O periquito choca no chão. Eu já cheguei na minha voadeira, tem fêmea no chão chocando, com ovo. Eu olho lá, ela está com um ovinho lá no chão, no feno de capim tifton, chocando. Aí lá vai o Luiz Américo, vê um casal que eu posso tirar, pegar o macho que está com ela, colocar na gaiola. O ovo eu ponho para outra criar, porque se eu coloco o ovo lá ela quebra. Aí depois que ela estiver botando os outros ovos, eu posso voltar aquele ovo, eu marco ele e tudo. E às vezes o ovo está até cheio. E a fêmea está dentro da voadeira, chocando no chão. No chão, eu tenho foto disso. E recentemente tinha uma cintilante violeta com o ovo no chão. Ela já está na gaiola. Então assim, o criador, ele quer criar com ninho interno, crie. Quer com ninho externo, crie. Não importa, tá? Não existe melhor. Existe a opção do criador. Eu uso ninho interno porque eu gosto de olhar na gaiola e ver o passarinho de frente. Se eu colocar o ninho externo, ele tampa um pouco a visão que eu gosto de ver. Então é só por isso que eu não uso. Mas periquito cria normalmente em ninho interno e ninho externo. E não interessa a forma. Pode ser uma cabaça. Se você pegar uma cabaça, fizer um buraco nela, eles entram lá dentro e cria. Não interessa a forma. Ok? Então pode usar qualquer tipo de ninho, porque choca até em ninho de canário belga. Você choca no fundo da gaiola em comedouro. Eu tenho vídeo aqui do canal mostrando isso. A fêmea chocando dentro de comedouro e criou e nasceu, ficou perfeito. Então não esquente com isso, tá? Mas a minha fêmea eu usava ninho interno, coloquei ninho externo e agora ela não entra. Às vezes ela acostumou com o ninho interno, ela não entra. Às vezes você tirar aquele casal e colocar outro, a próxima fêmea já entra no ninho externo e choca. Aquela, se você voltar, ela não entra. Cada gaiola é diferente uma da outra. Conheça seus casais. Eu já falei isso aqui em vídeos meus. Não tem como você tratar o casal da gaiola 1 igual você trata o casal da gaiola 2. É diferente. Você tem que conhecer seus periquitos. Eu vivo falando isso. Conheça suas aves, conheça os periquitos. O hábito de cada ave é diferente um do outro. Então, se aquela fêmea não está entrando no ninho externo, com ela você vai ter que pôr ninho interno. Aí ela vai chocar. Mas aí vai ficar quebrado, todas as gaiolas são ninho externo, só naquela lá interna? Exatamente. Senão você não vai ter como tirar a filhote daquela fêmea, porque ela é assim, a não ser que você deixa ver se um dia ela vai entrar no ninho. Tem que ter paciência também. Se o criador não tiver paciência, nada flui, nada vai para frente, tá? Ok? Então, pode usar tanto o ninho interno quanto o ninho externo, não interessa a forma. E pode usar outros tipos e outros modelos de ninho também. Como montar os casais? Bom, eu já falei isso aqui, mas nesse vídeo aqui eu tenho que falar isso, porque eu estou falando de reprodução. Primeiro, o criador tem que ver o que ele quer, tá? Cada criador tem um objetivo central. Tem criador que cria visando o aprimoramento genético, a apresentação de aves em torneio. Neste caso, ele já vai ter que focar em morfologia. E se o criador foca em morfologia, o meu conselho aqui é sempre acasale seu melhor macho com a sua melhor fêmea. Na segunda gaiola, melhor macho com a melhor fêmea. Terceira gaiola, melhor macho com a melhor fêmea. Faça dessa forma. Se você tiver muito periquito, pegue seus 10 melhores machos, coloque no gaiolão, pegue suas 10 melhores fêmeas, coloque no gaiolão. E faça 10 casais, dos 10 melhores machos com as 10 melhores fêmeas. Sempre do melhor até o menos melhor dentro dos 10. É a melhor forma de você desenvolver. A questão do quebra-cabeça, essa fêmea que não tem largura de face, vou colocar com um macho que tem largura de face. Esse macho aqui não tem uma máscara profunda, vou colocar com uma fêmea que tem máscara profunda. Eu não faria isso. É macho com máscara profunda, com gola,
com largura de face, com coroa, com back school, com postura, com tamanho, com fêmea parecida. Macho bom com fêmea boa. Macho bom com fêmea boa. Para você trabalhar quebra-cabeça, tem que ser com uma ave que você só tem ela e não tem como sair disso. Você só tem um fulvo e você quer tirar mais fulvo, aí ali você vai montar quebra-cabeça. Se ele tiver falha, você vai colocar um parceiro para corrigir aquela falha. Se você tem um rendado e você não tem mais rendado, mesma coisa. Tem falha na morfologia, coloca um parceiro para corrigir aquela morfologia e tirar em filhotes melhores. É aí que monta quebra-cabeça. Não vá pegando uma excelente fêmea acasalando com um macho medíocre porque ele é simples e você quer formar aquele casal para ela melhorar ele. Não faça isso. Se você fizer isso com esse macho simples, você já vai tirar filhotes inferiores ao padrão da mãe e superiores ao padrão do pai. A não ser que esse macho simples, apesar de morfologicamente ser simples, ele é filho de uma genética muito boa. Aí o genótipo dele é forte. Neste caso, aí não entra essa regra que eu estou falando. Aí você já pode acasalar. Porque às vezes você vai no criador, você vai adquirir aves, o criador não vai te vender o melhor periquito dele. Ele vai te vender os que ele não vai usar na seleção genética dele. Então, se você adquirir aves irmão do melhor, você vai pagar um valor menor e vai pegar a mesma genética. Então, às vezes você pega uma ave até mais simples, mas que é irmão de um bicho fantástico. E ele é mais simples. Ele tem a mesma genética daquele bicho fantástico. Neste caso, é positivo você pegar uma fêmea muito boa e colocar com ele. Apesar dele se apresentar fenotipicamente mais simples. Aí a chance dos filhotes nascerem muito bons é grande, porque o genótipo tanto do macho quanto da fêmea fala. Às vezes não fala nem na F1, mas na F2, na segunda geração, ele já fala. Beleza? Então, na montagem dos casais, como que eu faço? Melhor macho com a melhor fêmea. É o conceito que eu tenho que dar aqui para vocês, tá? O ideal é, talvez depois eu até faço vídeo mostrando isso, mostrando visualmente, né? Porque eu tenho que mostrar um macho com defeito, uma fêmea com qualidade, ou vice-versa, e como que seria essa montagem. Posso até um dia fazer vídeo dessa forma, mas coloquem na cabeça, sempre melhor macho que a melhor fêmea. Devo inseminar ou não? E a dúvida? Vai do criador. Ah, mas me falaram que periquito inglês cria mal. Cria mal porque um cara comprou periquitos, padrão exposição, criou com eles, não criou bem, saiu rotulando que cria mal. Porque periquito, padrão exposição, cria bem pra caramba. É mentira, é mito de quem fala que periquito padrão exposição cria mal. Criou com ele. Porque se cria mal, então eu estou fora da regra, eu estou fora da curva. Eu e vários criadores. Como que pode um cara que cria, coloca 40 gaiolas de reprodução, 8 dá problema, cria na faixa de 32, 35 gaiolas, vamos pôr, tirar 300 filhotes no ano, 320 filhotes no ano, com 32 gaiolas? Isso é criar mal? Como que cria mal? Tem criador aí que cria com periquito de cor que não tira isso. E eu crio com padrão de exposição. Então, como que fala? Eu não tenho como falar isso. Tá? Ah, mas você insemina. Gente, tem gente que não insemina e tira mais filhote que eu. No mundo tem isso. Daniel Lutoff cria com, salvo engano, acho que são 96 gaiolas. Tira 1000 filhotes com 96 gaiolas. Cria mal e não insemina? Com aves com morfologia muito superior à que eu tenho? Como que eu vou falar que cria mal? Então, assim, tem necessidade de inseminar? Não tem. Periquito gala natural, às vezes se for buff ou double buff, que é isso? Excesso de pena, tá? Excesso de pena. Se tiver excesso de pena, tem que aparar. Pega ali na região da cloaca ou apara com a tesoura ali em volta para facilitar um pouco a cópula ou arranca com a mão. Se você arrancar com a mão, dentro de 15 dias já está nascendo de novo. Se você aparar com a tesoura, fica muito tempo aparado. Então, às vezes, compensa pegar uma tesourinha, dar uma parada ali em volta e deixar o macho e a fêmea. Vai ter a cópula natural e segue. Se você não aparar, tem problema? Dependendo do periquito, não. Às vezes a pena dele é mais assentada no corpo, não é buff nem double buff, não precisa parar. Faz a cópula perfeita, enche vários ovos e choca normalmente. Não tem necessidade de inseminar. Eu pratico inseminação, sempre pratiquei e gosto disso. Mas aqui no vídeo eu sou obrigado a falar. Tem necessidade? Não tem necessidade.
eu insemino e tem um vídeo aqui no canal me ensinando a praticar a inseminação. Para quem quiser é só assistir. Mas para quem está começando e está com um problema na reprodução e está na dúvida, eu preciso inseminar porque eu estou dentro do problema aqui. Não tem necessidade. Às vezes o seu problema é outro, não é da cópula. Não é de questão de sêmen nem nada, às vezes é outro tipo de problema que você tem. A inseminação ela é apenas um procedimento de transferência de sêmen, só isso, mais nada, tá? Mas não é garantia de ovo cheio. Inseminação não é garantia de ovo cheio. Assiste meu vídeo que eu falo de inseminação e lá eu mostro isso. Tem gente que acha que se inseminar o ovo vai vir cheio. Não, não é bem assim não. Tem várias variáveis ali que você pode inseminar e não encher nenhum ovo. Então, tanto faz se você vai trabalhar com inseminação ou não, o seu plantel evolui. E não tem necessidade de fazer inseminação. Fica a critério do criador. Eu tenho periquito com defeito. Esse defeito passa? Depende, tá? Se o periquito nasceu com defeito, um bico torto, uma pata torta, não procrie com este periquito ou evite procriar com esse periquito. Porque defeitos congênitos, eles passam. Você pode tirar um ou outro filhote com o mesmo problema do pai ou da mãe, com esse mesmo defeito. Evite isso. Agora, o periquito nasceu perfeito e depois torceu o pé, quebrou uma asa, não tem problema nenhum. Você pode procriar com ele. Isso não vai te trazer problema algum, porque o problema foi depois e não foi genético. Não tem problema. Agora, vamos falar de outros defeitos. Agressividade, arrancamento de pena, tá? Isso tudo passa. 50% da prole futuramente vai ter esse mesmo tipo de problema. Se você tem machos agressivos, 50% dos filhotes deles serão agressivos, machos ou fêmeas. Tem fêmea que arranca pena de filhote, 50% da prole dela, a tendência é arrancar pena também futuramente. Então, se você tem algum distúrbio na gaiola, algum periquito que tem dificuldade para reprodução, dificuldade para cuidar dos filhotes, evite criar com esse tipo de ave, porque isso passa. É aí que muito criador fala que periquito que é fruto de inseminação não copula. Não copula porque o defeito passa. Às vezes você está inseminando pássaro, pode ser macho e pode ser fêmea. Fêmea que não abaixa corretamente para o macho, é um defeito. Aí você pega sêmen de um macho, coloca naquela fêmea e tira um bicho bom. Depois, aquele bicho bom pode não galar perfeitamente. A filha dela pode não abaixar. Por quê? Porque a mãe não abaixava. O defeito passa, tá? E passa também defeitos comportamentais. Não é só de acasalamento. Às vezes agressividade. E pode ser benéfico também. A docilidade passa também. Periquito dócil, que vem no dedo. Por que vocês acham que eu tenho muito periquito manso às vezes que fica na minha mão? Porque eu vou perpetuando isso e essa característica é transmissível também. Então, se você tem aves agressivas, você vai tendo filhotes agressivos. Se você tem aves dóceis, você vai tendo filhotes dóceis. Uma parcela dessa prole vem dócil, tá? Na faixa aí dos 50%. Então, defeito passa sim. A pessoa tem que tomar muito cuidado com a montagem dos casais para ter um sucesso futuro. Beleza? Qual alimentação que eu devo fornecer para os periquitos no período da reprodução? É diferente? Cada criador faz o que ele acha que é certo, né? Aqui eu vou dar a minha opinião. Eu acho que a alimentação, tanto para a gaiola de reprodução quanto para os periquitos que estão descansando, é a mesma. Não deve falar, na gaiola de reprodução eu dou alimentação mais forte. Por que que os outros que estão descansando não tem que ter uma alimentação tão boa quanto quem está reproduzindo? Tem que ter. Porque é ele que tem que estar saudável na hora que for repor o que está na gaiola de reprodução e tem que estar apto a reproduzir, plenamente saudável, com imunidade alta. A alimentação é a mesma para todos eles, alimentação rica e saudável. Se você gosta de dar estruzada, dê estruzada. Eu não uso, mas se você gosta, use. Se você dê uma boa farinhada, mas qual farinhada que eu tenho que dar? A que tiver o seu alcance. Tem no local do Brasil que não chega a determinado tipo de farinhada. Eu já vi vídeo, criador falando que dá semente 3 vezes por semana. Gente, semente é todo dia. É a mesma coisa de falar que você vai comer arroz e feijão só 2 vezes na semana. Por que você não pode comer arroz e feijão todo dia? Pode diminuir,
Não precisa jantar arroz e feijão, aí já muda, né? Faz uma alimentação mais tranquila, mas não, eu só como arroz e feijão 2 vezes por semana. Tudo bem, a pessoa não vai ter a dieta dele abalada. Às vezes tem vários outros alimentos que substituem isso. Eu sei disso. Estou aqui dando um exemplo. Para pássaro, as sementes são importantíssimas. Eu vi um vídeo, pessoa falando que dá semente apenas 3 vezes na semana, que é só extrusada, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, como que faz? Entendeu? Então, meu conselho é, dê a mistura de semente que você acha que é certo. Quer dar só alpiste? Dê só alpiste, mas dê uma semente. Eu forneço senha, painço, alpiste. Eu dou mais senha. Forneço farinhada, mineral com carvão vegetal, pedras de cálcio e só. Eu não dou mais nada, mais nada. Pode vir aqui e olhar, para todos eles é só isso. E água limpa. Troque água todo dia, de tudo, é só isso. Não precisa mudar, porque nas farinhadas já tem todo o complexo vitamínico que eles precisam. Ah, mas meu periquito não come farinhada. Deixa lá, com a hora ele come. Come, periquito estiver passando fome, ele come até estando derretido. Ah, eu quero fornecer fruta, legume, pode fornecer o que você quiser. Natural ou orgânico, livre de agrotóxicos. Cuidado com o que você compra em supermercado, em feira. Tá? Em loja que vende verdura, cuidado com isso, porque tem muito produto com agrotóxico e dá problema nos periquitos. O periquito pesa grama, uma quantidade mínima que ele come num legume dá overdose. Depois você vai tendo problema na reprodução aí, não sabe o que é. Eu já perdi mais de 200 filhotes no ano de 2012, já contei isso aqui, por conta de agrotóxico. Muito cuidado com isso, dê apenas a farinhada. Se não está comendo, 1 hora come. E cuidado com quem gosta de pôr farinhada úmida. Farinhada úmida, de época de calor, perde, periquito come, depois você perde o passarinho. Cuidado com isso, beleza? Muita atenção. Forneça alimentação para galos de reprodução e para quem está descansando, a mesma. Coloque todos eles plenamente saudáveis. Isso vai te ajudar futuramente. Ovos brancos. Falar de ovo branco. Ovo branco, quando acontece, dá um desânimo no criador. Que assim, ainda mais quem tem pouco periquito e está louco para ver o plantel desenvolver. Quando ele olha no ninho e vê que a fêmea botou um ovo, o cara faz festa. Botou 2 ovos, 3 ovos, o cara faz festa. Aí depois, quando está lá no 6º ovo, ele chega à lanterna, não tem nada desenvolvendo. Aí o cara quer quase dar um tiro na cabeça. Triste. Nossa, agora é tudo de novo, até essa fêmea sair do show, começa outra postura, eu tô aqui tratando. Aí ele abre o ninho da outra gaiola, da mesma forma, ovo branco. Abre da 3ª gaiola, ovo branco. O cara desespera. E ele acha que o mundo tá acabando e quer acabar com tudo. Às vezes o problema é outro. Tem que ver. Não é porque a fêmea bota que o problema tá no macho. Às vezes o problema tá na fêmea. E não tem como você tratar todas as gaiolas iguais. Às vezes, se você tiver 3 gaiolas, as 3 tiveram o ovo branco, olha as situações que pode acontecer, porque já aconteceu comigo, mas não dessa forma. Eu estou aumentando aqui, porque isso pode vir a acontecer, mas já aconteceu em anos diferentes, com ovos brancos, e o caso foi diferente para cada um, e todas foram ovos brancos. Eu já tive uma fêmea, eu já contei essa história aqui, eu não queria saber de que filhote que ia ser o pai. O macho que estava com ela galava ela natural e eu inseminei 3 machos nela, nunca encheu um ovo. Vários anos eu tentei 2 anos. Depois do 2º ano, no 3º ano, na metade do 3º ano, ela encheu 2 ovos naturalmente. Não me pergunto por quê. Podia inseminar qualquer macho nela, e os machos que eu estava inseminando já tinha tirado filhote desses com outras fêmeas. Com ela, parecia que tinha alguma coisa dentro dela que matava todos os espermatozoides. Não conseguia fecundar nenhum ovo. E aí? O problema está na fêmea. Não estava nos machos. Já tinha tirado filhote dos machos com outras fêmeas. Não deu certo. Outro caso. Às vezes a fêmea está botando e o ovo dela está perfeito. Perfeitinho. Aí o problema está no macho. Tem macho que tem sêmen, mas os espermatozoides não estão típicos, saudáveis. E aí? Aí o problema está no macho. Você tem que trocar o macho. Porque se você não trocar o macho, você não vai fertilizar e não vai fecundar nenhum ovo. Não vai gerar embrião. É outro ponto. Outro caso. O macho está perfeito e a fêmea está perfeita. O ovo está fecundado.
mas não gera nenhum embrião. Você fala, o que está acontecendo? Eu já tive fêmea que depois eu abri o ninho, ou eu conseguia olhar com muita calma, ela botava os ovos aqui e ficava do lado dos ovos. Ela não chocava não. Você punha a mão nos ovos, os ovos estavam gelados. 5 ovos, os ovos gelados. Aí eu peguei esses ovos, coloquei para outra fêmea. Dos 5, 3 desenvolveram e nasceram. Estava tudo fecundado. Mas ela não chocava. Ela ficava dentro do ninho, mas não ficava em cima dos ovos. Existe isso também. Então, tem fêmea que bota ovo e não tem gema. Aí já é um defeito. Tá? Aí isso aí é um defeito aparente. Você olha para o ovo, você só vê ele branquinho. Você não vê nada amarelo quando você chegar o facho de luz. Então, os ovos brancos, não basta achar que, botou, o problema está no macho. Não, porque a fêmea está botando. Não, o problema às vezes está na fêmea. Às vezes está na fêmea, não está no macho. E às vezes está no macho, não está na fêmea. Então tem que procurar fazer teste, às vezes mudar o casal, já que não vai fazer exame para saber se esperma tá com espermatozoides típicos, atípicos, né? Como que está a qualidade do ovo. Vai ter que fazer teste, trocar o casal. E sempre que for mudar casal, coloca um novo macho com a nova fêmea, retire o ninho. Retire o ninho até o casal se aceitar. Formar casal de bicho que já está procriando. Eu vou pôr um macho com uma fêmea com um ninho lá. A fêmea, a tendência dela matar o macho ou o macho matar a fêmea, se ele tiver choco também, porque tem macho que fica choco, é grande. Dá agressão, machuca e pode até matar um ou outro. Ok? Então, com relação a ovos brancos, tenha muito cuidado com isso. Outra coisa, para quem está procriando, nem tudo é ruim. Ovos brancos, eles servem para quando nascem os filhotes e tem um filhote muito grande, um pequenininho, às vezes é o quinto. Os outros ovos brancos que não geraram nada, eles servem, não joga fora. Eles servem como apoio para os filhotes menores em relação aos maiores e serve também para um filhote não pisar no outro. Então tudo tem uma utilidade dentro do plantel. Não vá jogando quando começa a nascer os ovos brancos fora. Jogue fora quando o grupo todo que foi colocado ali, às vezes 6, 7 ovos estão brancos, aí você quer que a fêmea inicie uma nova postura, joga fora. Se quiser dar um descanso maior para ela, deixa ela chocar até ali, por volta de 18º dia, como se fosse nascer, aí você joga fora, ela vai começar um novo ciclo e procria normalmente. Ou você use ela de ama, para ela ter um ciclo normal e colocar novos ovos novamente. Pega ovos de outro, coloca para ela criar também, divide. Vai facilitar o trato também. Às vezes uma fêmea está com 6 ovos cheios. Você não vai deixar ela criar 6 filhotes. Deixa 3 ovos com ela, passa 3 para outra. Tá? Outra coisa, quando for fazer essa transferência de ovos, olhe o período que cada fêmea botou. Se aquela fêmea ali já está no 18º dia e o ovo mais velho da outra está lá no 8º dia, não faça isso. Porque ainda vai levar mais 10 dias para nascer o ovo ali mais velho. Se você colocar esses ovos aqui, que já está no 18º para nascer, a chance dessa fêmea picotar os ovos tudo e jogar fora porque ela acredita que não vai nascer nada é grande. Aí um dia você chega lá, tá lá os ovos tudo no fundo da gaiola com os filhotes mortos. Porque ela picou os ovos e jogou fora. Então essa transferência de ovo também, o criador tem que ver o período reprodutivo que cada um está para não transferir ovo e depois se arrepender porque a fêmea picou os ovos e jogou fora. Tome cuidado com isso, ok? Morte embrionária é outra coisa que arrebenta com o criador. E morte embrionária é muito mais séria do que o ovo branco. A morte embrionária, o que eu posso dizer aqui da experiência que eu já tive? Pode ser doença, periquito doente da morte embrionária, ar viciado dentro do criador que não abre janela, criatório muito sujo. O embrião, ele respira pela casca. Se você chegar ao microscópio e olhar a casca do ovo, ele é todo poroso. Da morte embrionária também. Ovo muito sujo, cheio de fezes. O criador tem que limpar o ovo, lavar. De preferência, limpe com água morna, tá? Pegue uma vasilha com água morna, coloca o ovo ali, dá uma amolecida nas fezes e pega aquele lado amarelo da bucha e passa ali no ovo, ó. Tira as fezes tudo. Eu faço isso.
volta lá, ela choca, tô tranquilo. Fêmeas que defecam em cima dos ovos, sujam os ovos, tudo, eu evito criar com esse tipo de fêmea. Porque isso é um defeito, isso pode passar para a prole, e se ela tiver outras filhas, as outras filhas faz isso também, e é um trabalhão, você perde um tempo danado para ficar limpando os ovos, então é sofrimento. Então eu nem perco tempo com esse tipo de fêmea. Ou você deixa ela botar, pega os ovos dela e passa para outra. Nem perca tempo se for uma fêmea muito boa, tá? Outra causa que pode gerar morte embrionária sem ser doença e ovo sujo, pode ser também alta umidade e baixa umidade. Local onde a umidade está muito alta ou muito baixa, faz isso. Compre um higrômetro, tá? Pode ser no Mercado Livre ou se tiver alguma loja especializada aí, até camelódromo de vez em quando você encontra higrômetro. Eu tenho um aqui. Ele vai mostrar para você a taxa de umidade dentro do seu criatório. Então você sempre tente colocar seu criatório com umidade acima de 35 e abaixo de 75. Se conseguir deixar entre isso aí, vai lindo, maravilhoso. Abaixou abaixo de 35, subiu para cima de 75, começa a ficar de olho. Por quê? Quando você olha o ovo e chega a um facho de lanterna, tem um pedaço de ar lá dentro, que é uma bolsa de ar onde o embrião respira. Se faltar umidade, aquela bolsa de ar ela vai aumentando, até ficar no meio a meio, o embrião morre. E se tiver alta umidade, aquela bolsa de ar vai ficando pequena, ele morre também. Então, baixa umidade e alta umidade, as duas prejudicam o ambiente. Então, às vezes tem gente aí com dificuldade danada, às vezes mora muito próximo ao mar, às vezes o criatório está muito úmido, alguma coisa assim, e não sabe o que é. É isso. Tem que buscar isso. E se o criatório está muito úmido, abra a janela. Deixa correr um pouco de ventilação ali. Agora, se do lado de fora também a umidade está alta, aí começa a complicar. Aí, às vezes, para esse criador, vai existir época de ano para procriação, por causa do local que ele está. Às vezes, em outra época do ano, a umidade não é tão alta. Aí ele tem que criar naquela época. Para ele. Aonde eu estou, não tenho esse problema. Às vezes, aonde outra pessoa está, já tem. Aí a pessoa já rotula que a melhor época do ano para o periquito criar é X, Y, Z. Mas é por causa do local que ele está. Tá? Outro problema de morte embrionária. A fêmea choca durante o dia e de noite ela resolve dormir no puleiro. Se acende a luz do criatório, ela está lá. No puleiro junto com o macho, dormindo um do lado do outro. E os ovos esfriando. No outro dia, na hora que você entra no criatório, ela está lá dentro chocando. Você fala, está tudo perfeito aqui. Aí na hora que você chega à lanterna, dá morte embrionária. Mas por quê? A fêmea choca de dia e de noite ela está no puleiro. Vai morrer. Então, gente, a morte embrionária ela pode se dar por doenças, tá? O embrião começa a desenvolver e morre. Pode se dar por sujeira, pode se dar por ar viciado no criatório, umidade, baixa umidade, fêmea que não choca direito, dorme do lado de fora. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Macho que fica dentro do ninho junto com a fêmea, tem macho que atrapalha a fêmea chocar. Tem macho que não faz nada, tem macho que é muito de boa, mas tem macho que atrapalha a fêmea chocar. Às vezes, a movimentação deles dentro do ninho também causa morte embrionária, dá um calo de sangue, aquele ovo já não desenvolve. E às vezes o problema não é nem o casal, é porque ele fica ali com ela ali, movimento, tchau. E aí o que você faz? Ele sempre vai ficar lá dentro. Não tem jeito. O único jeito para esse tipo de macho, ou um macho agressivo, ou alguma coisa assim, é você arrumar uma gaiola com divisória, ele vai tratar dela pela grade, você insemina ela, tira sêmen dele, coloca nela, e ela vai criar do outro lado, porque você vai deixar o ninho do lado dela. Então tem alguns mecanismos ali que pode fazer. Mas com relação à morte embrionária, o criador vai ter que achar a causa. Se não for doença, alguma coisa tem. Pode ser no criatório, pode ser no clima, pode ser na fêmea. Alguma coisa tem, porque o normal é botar e criar, beleza? Compensa criar com vários casais? É lógico que compensa. Dá trabalho? Dá demais, mas é o que salva os criadores. Quando você chega num criador que cria muitos anos, todos nós criamos com vários casais. Por quê? Porque tem gaiola que dá problema, várias dão problema. E o problema às vezes é de não tratar de filhote. Eu tenho casal no meu criatório que tira filhotes maravilhosos, mas não trata de nenhum. Todos os filhotes maravilhosos
eu tiro com outra fêmea. A fêmea não trata, o macho até trata, a fêmea não trata. E os filhotes nascem muito bonitos, eu tiro com outro casal. Pode acontecer dos filhos dela não tratar? Lógico que pode, porque o defeito passa para 50% da prole. Mas eu estou tirando filhote. Vai que trata. Aí eu não vou tirar filhote dela? Lógico que eu vou. Tá? Se fosse não tratar, isso aí é contornável. Agora, agressividade eu evito. Ah, mas evito mesmo. Tá? Isso aí eu não faço. Então, criar com muitos casais te ajuda demais. Às vezes, uma fêmea morre e os filhotes estão pequenininhos. Você tem outras fêmeas no mesmo período reprodutivo para você transferir os ovos ou transferir filhotes. E se você não tiver, morre tudo. Você fica olhando ali e você fica sem saber o que fazer. Sem falar na questão do barulho, né? Da quantidade de churreios, que vai ajudar tanto na parte visual quanto na parte auditiva. Então, criar com vários casais, com muitos casais, é plenamente positivo para quem pode fazer isso. Quem não pode, contente com o pouco que tem, dá para criar também. Mas se tiver mais e tentar traduzir no criatório a nuvem que eles vivem no ambiente natural, a resposta é muito melhor. Sem falar na sua possibilidade de mexer o quebra-cabeça ali, de um casal com o outro, transferência de ovos e filhotes, ajuda demais o criador, tá? Demais. O plantel vira outro quando cria com muitos casais. Essa é a mensagem que eu tenho para passar aqui com relação a esse tópico. Fêmea que bota muito, fêmea que bota pouco. A fêmea que bota pouco, dá vontade do criador despachar ela, mas não sei se deve fazer isso. Por quê? Porque tem fêmea que bota pouco, que na hora que você vai usar ela como ama, às vezes, ela vai criar um filhote dela só, mas você põe 3, 4 filhotes de outra ali, ela trata que é uma beleza. Nem tudo está perdido. Às vezes a outra que bota 9 ovos, os 9 cheios, é péssima para tratar, bate filhote, arranca pena, ou nem trata. E aí? Só porque uma bota 9 ovos, ela é maravilhosa? Ela é maravilhosa para botar, para chocar e o resto. Às vezes a outra que bota 2 ovos só, 2 cheios às vezes. Eu tenho fêmea que bota 2 ovos só. E os 2 cheios, nasce 2 filhotes, ela cria os 2. Eu gosto dela. Por que eu quero tirar mais de 2 filhotes por gaiola? Eu crio com 40. Essas 40 criar, cada um der 2 filhotes, cada rodada nasce 80. 80, 80, 80. Pensa, tá ótimo. Então eu não esquento muito com isso não. Mas essa fêmea que tira só 2 filhotes, ela não cria só os 2. Ela cria 2 dela e de outras, porque tem várias fêmeas botando. Então eu passo mais 2 filhotes para ela, cria 4. Os dela e mais 2. E tudo anotado. Na hora que os dela estão maiorzinhos, eu passo 2 menores para ela e anoto no caderno. Os 2 maiores são dela, os 2 menores da gaiola X. Acabou. É assim que eu faço, é assim que eu mexo quebra-cabeça. Tudo no criatório tem solução. Às vezes você olha um ovo branco, igual eu já falei, vou jogar o ovo fora. Não, ele tem utilidade. Essa fêmea não bota direito, ela tem utilidade. Tem criador que, se a fêmea bota pouco, eu descarto. Eu não faria isso. Porque às vezes a outra que bota muito, não trata, ela tem outro tipo de problema. Às vezes é preferível você descartar a outra do que ela. Dependendo do que você tem dentro do plantel, às vezes essa fêmea que é boa para tratar, é ela que vai te salvar com relação a outros casais excelentes que você tem, e a fêmea não dá conta de cuidar de todos os filhotes, é essa que bota pouco e que vai ser a sua salvação. Aí você descarta ela, a outra já não trata bem, na hora que você precisa de uma fêmea para te ajudar, aonde que ela está? Longe, você já passou ela para frente. Eu não faria isso. Então, fêmea que bota pouco e fêmea que bota muito, o criador tem que ter um pouco de paciência para poder mexer com isso quando acontece algum problema. Outra coisa, fêmea que às vezes ela bota pouco, mas aí ela não trata e ela não choca direito. Essa você pode dar linha nela. Essa daí você pode dar linha nela, porque aí ela não tem ponto positivo. Ela bota a boca, ela não trata, não choca, aí acabou. Não adianta ficar insistindo. Além do problema poder passar para a prole, o que você vai ficar fazendo com a gaiola dessa? Você vai ficar passando raiva. Aí neste caso, você fica às vezes só com o macho e passa a fêmea para frente. Ok? Então, tome cuidado com isso. Fêmea que não bota ou choca. Isso aí é um ponto que
muito criador às vezes fala comigo: Zamérico, minha fêmea não bota, ela fica só dentro do ninho, não bota, aí ela dilata, eu ponho a mão lá, não tem nada, e ela não bota. Ó, comigo também isso acontece. E fêmea às vezes nova, que nasceu aqui, tem 6, 7 meses, pronta para procriar, narina marrom, ou aquele branquinho prontinho para criar, você coloca para procriar e ela faz isso. Já aconteceu isso comigo, o que eu fiz? Eu ponho na voadeira e deixo ela quieta. Mais uns 3, 4 meses lá. E uso o outro. Mais para frente, quando eu pego ela e coloco ela para procriar, aí ela bota. Geralmente, fêmea que está ocorrendo isso, eu tive uma fêmea aqui que eu formei o casal. Eu peguei um macho, coloquei com ela, eles formaram na gaiola e ela deu isso. Aí o que eu fiz? Ela deu isso, eu soltei ela na voadeira e peguei outra fêmea e pus com o macho, criaram lá. E ela eu deixei na voadeira, esqueci dela. E lá na voadeira ela escolheu um macho e formou casal com esse macho. Quando eu voltei ela com esse macho, ela botou rapidamente. Não é regra isso, mas casais que se formam naturalmente, as chances de ter uma resposta positiva é muito maior, tá? Muito maior. Às vezes o estresse de um periquito causa isso. Então é muito frustrante você ter uma fêmea que não bota. Outra coisa, às vezes tem criador aí tentando tirar filhote com fêmea já velha, tá? Fêmea que já foi testada, que já foi usada demais, elas não vão criar. Você vai ficar pelejando ali com elas e elas não botam. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Você vai se cortar todo, tá? Tem coisa que você tem que dar tempo ao tempo, dar um descanso, ver se ela vai arrumar um macho de forma natural. Depois você põe um casal formado ali, a chance desse estímulo. E outra, ela tem que estar plenamente saudável também. Às vezes uma fêmea não está saudável, como você quer que ela bota? Não vai botar. E às vezes, se ela até forma um ovo e botar, aí bota o ovo com casca muito porosa, bota o ovo mal formado, bota o ovo pequenininho. Acontece. Ela está faltando nutrientes nela, está faltando minerais, faltando cálcio, às vezes faltando vitaminas, até para a formação do ovo. Porque quando a fêmea vai botar, ela se desgasta muito. Então ela tem que estar com a imunidade alta, você tem que fornecer um bom complexo vitamínico para ela, forneça as farinhadas que já tem, forneça vitaminas para ela. Evite ficar colocando vitamina em água, tá? Eu sou um pouco contra isso, porque é química, e aí você pode afetar o fígado da ave. Tem que saber ministrar vitamina e remédios em água. Tem que ver a causa para você poder usar. Ficar usando vitamina demais em água, eu não sou muito a favor. Tem criador que pode até gostar, eu não faço. Eu gosto de dar uma boa farinhada e eles comem ali. É igual tratar de cachorro. A pessoa vai, compra lá um saco de ração que tem todos os nutrientes que o cão precisa, coloca e ele come aquilo ali. Você não precisa ficar dando arroz, feijão, carne, não. Compra ração própria para o animal, coloca e ele come com os passarinhos da mesma forma, tá? Então, essa questão de fêmea que fica dentro do ninho e não bota é problema. Pode ser estresse, ela pode estar faltando um parceiro certo, pode ser doença, pode ser N fatores. O criador tem que descobrir isso. E não adianta ficar forçando, não vai botar. Isso acontece demais. É muito comum fêmea que não bota e fica só dentro do ninho e dá um desprazer danado para o criador. É muito comum acontecer isso, tá? Então fica atento a isso aí. E pode acontecer com fêmea de qualquer idade, de nova até já velha e usada, tá? E tem fêmea com 4 anos de idade botando, chocando, tirando filhote, tudo perfeito. E tem fêmea com 7, 8 meses, na idade de começar a reprodução, com esse tipo de problema. Então tem que ter um pouco de sorte. Aí entra naquele vídeo que eu fiz. É sorte ou dedicação? Você pode dedicar o tanto que você quiser. Se você não tiver sorte com aquela fêmea nova lá que está com problema, você vai ter que deixar ela na voadeira por um tempo indeterminado, até você ter a sorte de novo de você colocar ela na gaiola com toda a dedicação que você tem e ela procriar. Quem não viu esse vídeo, assiste. Eu tenho um vídeo no canal aqui, sorte ou dedicação. É isso. Beleza?
Distúrbio nos machos e nas fêmeas. Gente, tem macho que é uma encrenca, tá? Tem macho que é danado para bater em filhote. Filhote cai do ninho, ele vai lá e começa a bater no filhote. E quando ele bate, vem a fêmea e bate também e acaba de matar. Isso, você chega lá, tá aquela coisa na gaiola. O que você vai fazer? Né? Então, existem muitos distúrbios, tanto de macho quanto de fêmea. Ah, meu macho está picando o ovo, picando o ovo jogando para fora. Às vezes é a fêmea, às vezes não é o macho. Tá? Então tem que descobrir qual dos dois está jogando o ovo para fora, está comendo o ovo, por que ele está comendo o ovo, está faltando nutriente para ele. Às vezes você coloca farinhada para ele e ele não come a farinhada, aí ele sente falta às vezes de algum nutriente, aí ele vai e come o ovo. E como é que você vai contornar isso se ele não come a farinhada? Você não vai ter que usar o macho, ou até ele aprender a comer a farinhada. Você tem que trocar. Tem que dar tempo ao tempo, vai ter que arrumar um novo macho, tirar um ninho para formar um novo casal com a fêmea, aquela história toda. Eu já tive fêmea, eu lembro até dela, uma cintilante cobalto. O filhote nascia, um dia eu abri o ninho, ela estava comendo ele. Ela mascou ele inteirinho e comia. Peguei os ovos dela, passei para outra fêmea, tirei filhote com outra fêmea. Ela fazia isso. Eu falei, eu nunca vi uma coisa dessa, um canibalismo desse em periquito. Acontece com gato. Tem gato que às vezes dá a cria, a fêmea dá uma coisa lá, ela come os gatinhos. E aí? Animal. Então, distúrbios existem, comer ovo, bater em filhote, arrancar pena. A outra minha aqui mascou o filhote inteiro, comeu parte dele. Pensa, essa fêmea que fez isso acho que foi em 2010, 2011, tem muitos anos isso já. Tive uma fêmea aqui que fez isso, nunca mais criei com ela, nunca mais criei. Utilizei os ovos dela, tirei os filhotes, depois nunca mais usei ela. Para que eu vou usar uma fêmea dessa? Tá? Então, quando isso ocorre, o criador pode tentar até utilizar os ovos, os filhotes com outras fêmeas, mas tem que evitar criar com esse tipo de ave, se você quiser ter uma tranquilidade mental. Porque você sai do trabalho, dia inteiro trabalhando, aí entra para o criatório para ter uma paz, para ter um outro ar, para ver a vida diferente. Quando a gente entra dentro do criatório, tudo muda. Aí você depara com um problema desse, você senta para dentro da casa pior do que a forma que você entrou para dentro do criatório cansado. Então, minimize seus problemas. Macho e fêmea com distúrbio sempre vão existir e sempre vão ocorrer dentro do seu criatório. E aí você tem que saber lidar com isso. A coisa mais difícil que eu acho na criação de periquito, a mais difícil, é ter bons casais. Eu já falei isso. Ter bons casais é dificílimo. E quando eu falo bons casais, é em morfologia, padrão, docilidade, tratar de filhote, procriar, é tudo, um grupo. E ter bons casais nas 40 gaiolas que você tem procriando. Todos eles bons, que você não tem que preocupar. Você pode ir embora que trata de filhote, filhote pode cair do ninho que não bate, tudo perfeito. Isso é dificílimo. Eu nunca consegui isso em todos esses anos que eu criei periquito. Desde 1984 que eu procrio periquito, eu sempre tive problema. Então tenha calma, porque problema sempre vai existir e a gente é que tem que ter cabeça, paciência, sabedoria para saber lidar com esse tipo de problema. Nascimento e os primeiros dias, e isso é importantíssimo. Os 2 primeiros dias de vida do filhote são os mais importantes da vida dele. Filhote que não passa do 2º dia, ele já nasceu doente. Ele tá com problema, tá? Se o papo dele estiver cheio, a mãe tá tratando dele, tá tudo perfeitinho, e ele morre ou nasce muito magrinho, tem problema. Aí tem que achar a causa. Pode ser doença, pode ser consanguinidade, já nasce ali com um defeito genético, alguma coisa ali. Então, o filhote, os primeiros dias dele é importantíssimo. O criador tem que ficar atento, olhar se o filhote já nasce gordinho. O filhote, quando ele nasce saudável, você olha para ele, ele está sentadinho no ninho do lado dos ovos ali, até com a cabeça às vezes apoiada no ovo, e gordinho. Esse é saudável. Filhote que você olha, tá só deitado, ele não firma a cabeça, magrinho, às vezes o papo só vazio,
A fêmea às vezes tenta tratar dele, mas ele não alimenta. Esse você pode dar tchau para ele. É 2 dias, na hora que você olha lá, está aquela plasta lá no fundo do ninho, está morto. Às vezes o segundo que nasce já é perfeito. Isso acontece. Às vezes um nasce mais fraco, mas os outros nascem tudo perfeito. Aí o segundo, terceiro, quarto nasce tudo forte, cria 3. E o primeiro nasceu, morreu no primeiro dia ou no segundo dia. Agora, se todos acontecerem isso, tem problema. Se chega no segundo dia e morre, existe um problema. Às vezes está no macho, às vezes está na fêmea, às vezes está nos dois. Pode ser doença, porque às vezes defecam no ninho, tem um cocôzinho aqui dali e tem doença, passa pela casca do ovo, o filhote já nasce com problema, na hora que começa a desenvolver, não dá conta e morre. Então, o criador tem que achar o que é. Outra coisa, os periquitos também fazem seleção. Se a fêmea, o filhote nascer, às vezes está pedindo comida, mas ela percebe que ele tem algum problema, ela não trata dele. Ela trata do outro, que é do tamanho dele, está plenamente saudável e não trata daquele filhote pequeno. E você pega ele, põe para outra fêmea, a outra também não trata. Parece que há uma seleção natural entre eles de não tratar daquele filhote que eles veem que está com algum tipo de problema. E pode estar maior. Às vezes está até empenado. Se ele começar a ficar com problema, às vezes ele pede comida e eles não tratam dele mais. Parece que é uma seleção natural para ser eliminado e crescer só a prole que está saudável. Então tome muito cuidado e atenção com o filhote nos primeiros dias. Não vá pensando que é algum outro tipo de problema. Não, pode ser problema de doença e pode ser genético também. Tá? Os primeiros dias de um filhote é importantíssimo. E tome cuidado também com filhotes grandes que estão no ninho e nasce um pequenininho. Deixe ovos brancos ali no meio para servir de barreira para evitar dos grandes pisotear os menores. Tá? Porque os pequenos tem que tomar muito cuidado nesses 2 primeiros dias de vida. Até quando eu vou deixar os filhotes com os pais? A questão aqui é o seguinte, depende. Tudo vai depender da gaiola 1, da gaiola 2, da gaiola 3. Cada gaiola é uma história, já falei isso, não tem como tratar a gaiola 1 igual trata a gaiola 2. E se o macho é dócil e trata dos filhotes, quando eles estão maiores, você tira a fêmea da gaiola, deixa só o macho com os filhotes. Ele vai tratar dos filhotes, o filhote vai descer do ninho e ele vai tratar dos filhotes ali, os filhotes vão aprender a comer sozinho, tudo beleza. Se o macho trata da fêmea e não trata dos filhotes, aí você tira o macho da gaiola, porque se você deixar o macho, ele vai cruzar com a fêmea, ela vai entrar no cio de novo, vai começar a botar, vai começar a bater nos filhotes, vira um trem dentro da gaiola. Então você tira o macho, quando o filhote estiver maiorzinho, você já estiver vendo a cor dele, mas eles ainda estão muito cedo para sair do ninho, tire o macho, porque você não vê ele tratando os filhotes, ele só trata da fêmea. E a chance dele bater nos filhotes ou algo assim, ou ela entrar no cio e querer botar de novo porque ele vira um inferno em cima dela, tira o macho, deixa tudo natural ali. Para a fêmea também não formar casal com a gaiola dos lados, dos machos dos lados, e botar, mesmo estando com os filhotes, quando ele estiver maiorzinho, coloque vasilhas grandes no fundo, aberta, cheia de semente, para eles entrar dentro e aprender a ciscar e aprender a comer. Tira o ninho. Aí se você tirar no ninho, ela não vai ovular, não vai botar. E ela estando com os filhotes, elas tratam deles e eles vão começar a comê-la no fundo da gaiola. Então tem esses mecanismos aí para fazer. Agora, se o casal é dócil, você já conhece, o macho é dócil, a fêmea é dócil, e os filhotes estão com os pais, coloque os filhotes no fundo, já empenado, grandinho, aprendendo a comer e tira o ninho. O macho e a fêmea trata dos filhotes, ficam todos eles ali juntos, não tem problema nenhum. Mas você tem que conhecer seus casais, porque às vezes você deixa o macho com a fêmea e o macho bate num filhote com ciúme da fêmea. A melhor opção é sempre tirar ou o macho ou a fêmea. E geralmente, na grande maioria, eu tiro a fêmea. Por quê? Quando você tira ela e os filhotes já estão ali por volta dos seus 23, 25 dias e deixa o macho tratar dos filhotes, a fêmea já está descansando. E os filhotes vão ficar com o pai mais um mês, até aprender a comer e tudo. E nisso a fêmea está descansando. Quando você volta a ela, ela já tem um mês que está descansando. Isso é ótimo, é positivo. Agora, quando você tira o macho e deixa a fêmea com os filhotes, é mais estressante para ela, porque ela choca, trata e trata todos os filhotes até eles ficarem independentes. Quando você volta o macho e ela começa um novo período reprodutivo, o desgaste para a fêmea é muito maior. Aí para essa fêmea, você tem que utilizar ela menos vezes, para você não estourar ela, senão depois ela não cria mais. Aí você tem que fazer rodízio de casais, pôr outro casal para criar e esse casal vai descansar, ok? Então, conheça seus
periquitos. E quanto que você vai tirar os filhotes dos pais? Vai depender disso também. Tem criador que fala assim, quando o periquito empolera, aí eu tiro o filhote do pai e da mãe. Tá, pode ser e pode não ser. Às vezes é preferível você tirar antes. Basta estar comendo. Você olhou na gaiola, o filhote está se alimentando, mas não empolerou, você já pode tirar ele e jogar numa voadeira que só tem baby. Vai ser até melhor para ele. Quando você coloca ele no meio de outros babies que já estão voando, subindo, isso estimula ele a subir no puleiro e a voar também. Se você deixa ele ali sozinho, ele fica mais quietão. Se ele fica no meio do bolo de filhotes ali, já subindo, comendo, ele entra também. É igual criança. Você pega uma criança que vive sozinha com o pai e com a mãe, quando você leva ela para uma escola e ela entra no meio das outras crianças, aquilo é um estímulo para ela, da brincadeira, do aprendizado e tudo. Então, os filhotes, basta estar comendo. É o momento de você já retirar dos pais. Não precisa estar voando, não. A não ser que o único local que você tenha seja uma voadeira enorme. E você tem que soltar ele ali dentro. Aí você vai ter que esperar. Mas no meu caso aqui, eu tenho voadeiras pequenas, eu tenho 6 para colocar filhote. Só baby. Então eu coloco as vasilhas grandes nessas voadeiras, né, com bastante semente, para eles entrar dentro e aprender a se alimentar. E eu ponho vários filhotes ali dentro. E sempre quando for tirar filhote de um casal e colocar nessas voadeiras, nunca coloque um só. Se nessa voadeira já tiver lá 10, 15 periquitos, depende do tamanho da voadeira, e você pega um só e coloca lá, a tendência dos outros que tá lá e nele começar a beliscar ele lá, encher o saco dele é grande. Tem que colocar uns 3 uma vez, uns 3, 4 uma vez. Aí não tem problema. Mas colocar um só, os outros que já estão lá há um tempo, enche o saco daquele novato que chegou. É uma encrenca isso, é um saco, mas tem como contornar isso aí também. No meu ponto de vista, o momento de tirar dos pais, essa separação, é eles estando cuidando de si sozinhos, se alimentando. Alimentou, você já pode tirar. Questão de voar e empolerar, eles aprendem isso na voadeira de filhote. Tá? Agora, se não estiver comendo, tem que deixar junto do pai e da mãe, porque são eles que tratam. Agora, tem filhote que não aprende a comer. Aí é outra encrenca. Você separa do pai e da mãe, ele vai ficando magro, mas vai até morrer. E você tem que ficar tratando dele na seringa com papa. Tem que tratar com papa. E você trata, ele não aprende a comer. Eu já tive uns aqui que eu consegui salvar, mas eles aprenderam a comer, já estava lá para o 3º mês, se quiser. Porque se você não tratar, quando você olhar, ele está morto. Alimenta só porque o pai tratava. E às vezes você olha na gaiola, ele está lá na semente, beliscando a semente. Você fala, esse aqui já come, vou pôr na voadeira de filhote. Você põe na voadeira de filhote, ele não come. Ele abre a semente e não come, fica lá só mexendo nela. E aí começa o problema. Vamos tratar na seringa. E trata na seringa, não engorda da forma que precisa, começa a perder peso e vai definhando. E ele às vezes nem procura vasilha de comida. Se você chegar numa voadeira de filhote e tiver um filhote correndo para lá e para cá na gaiola, procura pegar ele na mão e olhar. Geralmente quando eles não se alimentam e eles vêem o tratador, eles ficam loucos dentro da gaiola. E aí você pega ele, ele está magro, está com fome. Aí você começa a tratar dele na seringa, ele vai melhorando. Às vezes você tratar dele 3 vezes por dia, fica tudo beleza, mas ele tem que aprender a comer, porque vai chegar um momento que só essa papa não vai sustentar ele. Eu já salvei vários filhotes com isso. E já salvei com farinha láctea, tá? E utilizando a seringa e tratando. Eu faço mingau de farinha láctea e trato. Eu já falei isso em outro vídeo. Basta assistir aí o manual lá do criador que tá lá, a forma que eu faço. Beleza? Então, o momento de separar os filhotes, na minha opinião, é quando eles já estão cuidando de si sozinhos. E cuidar de si é se alimentar. Alimentou, o resto depois na voadeira de filhotes eles faz sozinho. Os primeiros dias do filhote fora do ninho. Eu vejo muito isso, tanto no WhatsApp quanto no Facebook. O criador posta uma foto e fala assim, o filhote pulou do ninho. Gente, cuidado. Tem gente que acha que ele pulou do ninho. Depende. Às vezes a fêmea está jogando ele para fora do ninho porque ela quer botar. Às vezes tem filhote pulando do ninho porque o ninho tem piolho. E o cara nem sabe disso. Ninho com piolho, bicho nenhum fica lá dentro. Eles pulam tudo para fora. Tá? Tem que tomar cuidado com isso. Aí tem que comprar remédio específico para tratamento de piolho. E aplicar ali, tirar o ninho, lavar as gaiolas, tudo, né? Jogar um bolfo e tal, e
acabar com isso. Então tem que tomar cuidado, eu já vi isso. Tem criador que me liga, meus bichos estão pulando para fora do ninho. Eu falo, você faz um tratamento profilático antes? Não faço nada. Eu falo, pois é. Tem contato com rolinha, pardal? Aqui no quintal, no telhado tem. Aí quando vai ver, piolho, os bichos estão tudo pulando para fora. Aí isso lastra que vira uma coisa. Isso pode ser um dos casos. Outro, o filhote às vezes caiu. Quando você olha, a empenação nem está completa, não vai achar que ele pulou antes da hora. Não, ele caiu do ninho ou a fêmea jogou ele. Volta ele lá para dentro do ninho. Volta ele para lá, não deixa ele do lado de fora não. Não é o momento ainda, existe um momento certo do filhote ficar fora do ninho e aprender a cuidar de si sozinho e estar junto do pai. Porque ele ficando dentro do ninho, você já vai evitar agressões, pode ser do macho, da fêmea. E não é o momento dele sair ainda. Às vezes, se o filhote sai fora do tempo, o macho vai e bate nele. E você, às vezes, não conhece o casal, você perde um filhote à toa. Então, o filhote, para ele sair do ninho, tem que estar plenamente completo. E quando ele sai, ele já é um periquito formado. Aí, esse está no momento certo. Se você olhar aqui do lado do bico do filhote, ainda tiver umas peninhas arrepiadas, ele não está pronto ainda. Que a última empenação, se você olhar aqui assim, ó, aqui perto, do lado da narina aqui, fica bem riscadinho. Quando ele está ali no 30º dia, aí ele fecha isso. 30º, 31º. Aí os filhotes já estão bem tranquilos para ficar do lado de fora. Então, às vezes eu vejo os filhotes bem novinhos do lado de fora, nem cobriu empenação ainda, e o criador falando que ele pulou do ninho. Ele não pulou, tem que olhar a causa. Tem fêmea que joga filhote para fora porque ela quer botar. Aí é o momento de você tirar a fêmea, que eu falei anteriormente, e deixar os filhotes com o macho. Quando você tira a fêmea, volta o filhote para o ninho e deixa só com o macho, eles não caem mais do ninho. Aí você fala que interessante, não caiu nenhum mais do ninho. Eu já estou no 5º dia e não vejo nenhum do lado de fora. É porque a fêmea que estava jogando para fora e o macho tratando os filhotes. Então, filhote que cai do ninho fora do tempo, cuidado. Ele não está saindo, não é ele. Tá? Não é ele. Agora, tem muitos ninhos aí que o pessoal compra em pet shop ou manda fazer e a porta é baixa. Aí, meu amigo, porta baixa de ninho, a porta tem que ser alta. Eu já falei isso em outros vídeos. Filhote vai viver caindo do ninho, porque eles começam a andar e na hora que ele está na porta ali, às vezes a fêmea quer sair, ela bate nele, joga ele lá embaixo, porque ela quer sair, eles não têm essa noção. E aí o filhote vai ficar lá. Você fala, ele pulou do ninho. Aí você deixa ele lá embaixo, passa um período, o macho vai lá e bate nele, bica nele, com ciúme. Então tem que esperar ficar maior, e quando já estiver vendo que o macho trata dos filhotes, eles estão maiorzinhos, tira a fêmea e deixa só o macho. Você vai evitar uma série de problemas com isso. Como que deve ser a voadeira dos filhotes que são separados dos pais, né? Bom, as minhas, vou falar das minhas, que é o que eu tenho. A voadeira dos filhotes deve ter puleiros baixos, puleiros altos, comedouros grandes, abertos para eles entrar dentro e se alimentar. E você colocar sementes, farinhada, mineral para eles e colocar vários filhotes juntos. E aí eu deixo eles ali, mesmo os que chegam, todos que entram nessa voadeira sabem pelo menos se alimentar. Não precisa saber voar, não precisa saber empolerar, não. Ele tem que saber se alimentar. Você coloca bebedouro baixo, porque para esses que ainda não voam, eles conseguem tomar água, tudo direitinho e se alimentar. E eu deixo eles ali até sair a nova prole, a nova rodada aqui de criação. E aí quando eu precisar de mais espaço para colocar os novos filhotes, aí eu vou nessas voadeiras que está cheia de filhote e vejo aqueles que já estão voando muito bem. Aí eu solto nas minhas voadeiras grandes. E nas minhas voadeiras grandes eu tenho uma que é destinada só a filhote e a outra as aves estão descansando em aves adultas. Aí eles vão para essa voadeira de filhote. Então, o que eu faço é deixar eles sempre juntos. Sempre que você tiver voadeira de filhote, não deixa pouco não, deixa vários. E outra, às vezes você tiver que separar filhote e tem filhote muito dependente de pai ainda para se alimentar e você está precisando usar a gaiola, pega o pai e leva junto para a voadeira de filhote. Esse macho, junto com os filhotes dele lá na voadeira de filhote, ele vai tratar dos filhotes também. Trata até às vezes de outro filhote que está pedindo comida juntamente com aquele. Então, eu não fico perdendo muito tempo com filhote em gaiola junto com macho e fêmea. Não, eu observo, sempre quando eu estou tratando, por isso que é bom você tratar dos seus filhotes. Se você tiver um tratador, você não vai ver isso. A não ser que no seu tempo livre você passa um tempo dentro do criatório olhando.
Porque quando você tem tratador, você está trabalhando, o tratador está tratando. Você chega, está tudo pronto, às vezes você dá uma olhada e você nem percebe. Agora, como sou eu que trato, sou eu que cuido, eu estou tratando essa gaiola aqui, eu estou olhando a gaiola do lado aqui, ó. Estou tratando aqui e estou vendo ali, ó, o filhote está lá comendo. Está comendo. Olha de cima. O filhote está ali beliscando um negócio. Ó, beliscando. Aqui está comendo. Na hora que eu passo para a gaiola do lado, eu olho lá e está comendo, eu olho lá, a semente está tudo aberta, pego ele, o papinho dele está cheio. Ó, está comendo. Agora, e o criador que não trata? Tem tratador. Às vezes perde muito periquito porque é o olho do dono é que modifica tudo. Você tem que estar ali, ó, em contato direto. Isso ajuda demais, tá? A não perder filhote, a saber o que está acontecendo. Aí para esse que já está comendo, eu já tiro ele ali. É já um periquito que eu salvo. Porque vai que dá uma louca no pai e ele vai lá e bate no periquito. Acontece, às vezes o urso, você olha, tá comendo ali quietinho, o pai catando pioi nele, beleza. No outro dia você abre o criatório e tá morto. O macho tudo surdo de sangue, bateu no filhote, matou, comeu a cabeça inteira. E aí? Acontece. Aí você vai não criar com o macho mais porque o mundo vai acabar? Não. Então, você tem que agir antes, porque quando você menos espera, a coisa acontece. Tá? Então, dentro das voadeiras, coloque vasilhas grandes, abertas, com as sementes, farinhadas, minerais, tudo separado. Eles mesmos escolhem, entram, comem. E depois de um período que já estiver voando e cuidando de si sozinho, até mesmo para completar, às vezes, empenação. Tem filhote que sai do ninho e perde as penas. Não caso de muda francesa. Não, isso não. Perde, às vezes, as remiges, que são as penas das asas que propiciam o voo, e às vezes perde até retriz, que são as penas da cauda. Mas dentro de 20, 25 dias, essas penas crescem de novo. Então, até para ficar na voadeira de filhote, é importante recobrir o corpo com pena. Mas tem que estar tempo. Então, isso também acontece, né? O estresse do desmame, não é que eles não mamam, mas o estresse, o desmame do periquito causa isso, né? Essa perda de pena, né? Então, às vezes você precisa ter um gaiolão só para colocar esses filhotes mais debilitados para poder eles cobrirem a empenação e prosseguir depois numa outra voadeira de adulto ou até mesmo de filhotes mais jovens e não te dá tanto trabalho. Eu faço dessa forma, acho que outros criadores às vezes fazem da mesma forma que eu, mas a informação que eu tenho para passar aqui com relação a este tópico aqui, como tem que ser a voadeira dos filhotes, é dessa forma aí. E sempre tomar muito cuidado em esperar muito em deixar filhote junto com o pai e mãe. Deixar só com o pai ou só com a mãe é outra coisa. E sempre tira o ninho. Tira o ninho. Se for ficar só o macho, não tem problema. Mas se a fêmea estiver cuidando sozinha dos filhotes, coloca eles para baixo e tira o ninho. Aí você vai ter menos problema com a criação, tá? E comeu, joga para a voadeira de filhote. Tá comendo? Joga para a voadeira de filhote. Lá ele vai aprender a empoleirar, voar, tudo, porque ele não vai morrer, ele já se alimenta. Acabou. Aí é o ciclo natural da vida e de um dia para o outro muda demais. Bom, para encerrar, eu só tenho mais uma vez agradecer a todos que assistem meus vídeos. Espero que esse vídeo colabore com o conhecimento e o aprendizado de muito criador e que ajude os plantéis de todo o Brasil a se desenvolver, porque é muito ruim estar com problema e não ter aonde buscar. Então, às vezes, uma dessas informações que eu citei hoje pode vir a ajudar o criador, ok? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Os últimos 3 vídeos que eu fiz atualmente na playlist, o número 30, 31 e esse aqui que é o 32º, são 3 vídeos que é a base do criador que está começando. O criador que assistir esses 3 vídeos aqui, ele já tem um norte muito bom, né, na criação do periquito. E se quiser complementar o conhecimento, é só assistir os demais vídeos que eu já publiquei. Espero ter colaborado mais uma vez com o hobby, ter colaborado com a ornitologia brasileira neste segmento, passando essa quantidade de informação aqui, e espero
que também compreendo esse vídeo muito longo, porque eu gosto de aglutinar todas as informações num único material, beleza? Porque precisou, tá ali. Forte abraço a todos e até mais.